Fala, craques! Você é da turma que acha que o Manchester City foi fundado em 2008? O que você ainda não sabe é que o City já existia antes de Arsenal, Chelsea, Liverpool, Real Madrid e Barcelona. Ainda por cima, eles ganharam o troféu antes do seu maior rival, o Manchester United. Parece loucura? Calma, que ainda tem muito mais. Hoje, eu vou te levar pela jornada do Manchester City, desde a sua fundação até o domínio atual. Eu sou o Dan Castro e esse é o canal Nerd da Bola. Se você gosta de curiosidades, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora comigo para saber mais dessa história. Tudo começou em 1880 e naquela época o nome do clube era St. Mark's e foi fundado por membros de uma igreja para ajudar jovens a escapar do alcoolismo, desemprego e violência que assolava a cidade. Um clube que nasceu para unir as necessidades da comunidade. O clube então foi crescendo lentamente e se integrando na comunidade de Ardwick, um bairro operário de Manchester, e em 1887 foi rebatizado para Ardwick AFC. Durante esse período de 7 anos, o clube passou de uma iniciativa da igreja para uma equipe mais estruturada e competitiva, refletindo o desejo de expandir a sua presença no futebol local e adotar uma identidade mais forte. E então, em 1894, o clube foi novamente rebatizado para o seu nome definitivo, Manchester City Football Club. Foi aí que a sorte começou a mudar. Em 1899, o City conquistou seu primeiro título, o da segunda divisão, subindo para a elite do futebol inglês pela primeira vez em sua história. Não muito tempo depois, em 1904, eles fizeram história, vencendo a tradicional Copa da Inglaterra e se tornando o primeiro time de Manchester a levantar um grande troféu, antes mesmo do United. E sabe o que é mais louco? Apenas 2 anos depois, o clube foi atingido por um escândalo financeiro. Em 1906, resultou na suspensão de 17 atletas, incluindo Billy Meredith, que foi acusado de subornar um jogador adversário para manipular uma partida. Essa crise abateu o clube, mas também marcou o início de uma nova era de mudanças no futebol inglês. E detalhe, depois disso, o ex-capitão Billy foi parar aonde? No Manchester United, vai vendo. Nessa época, o City costumava jogar no estádio Hyde Road, um local modesto, mas icônico, até que, em 1920, um incêndio devastou a arquibancada principal. Esse incidente forçou o clube a se mudar para a Main Road, em 1923, um estádio que se tornou a casa do City pelos próximos 80 anos. Já nessa nova fase, o Main Road foi palco de momentos históricos, incluindo títulos e recordes de público. Nos anos 30, o Manchester City viveu uma era dourada, alcançando sucesso com um time forte e determinado. Eles chegaram a 2 finais consecutivas da FA Cup, perdendo para o Everton em 1933, mas vencendo o Portsmouth em 1934, e conquistou o seu primeiro título da liga em 1937, mas foi rebaixado no ano seguinte, mesmo com o melhor ataque da liga. Inacreditável, é futebol sendo futebol. Esse período consolidou o City como um dos principais clubes da Inglaterra, com uma base de fãs apaixonados e jogadores que marcaram época, como o capitão Sam Cohen e o artilheiro Eric Brook. E um fato incrível, em 1934, o City quebrou o recorde de maior público da história do futebol inglês, em uma partida contra o Stoke City, com 84.569 torcedores no Main Road, um recorde que durou até 2016. Então, para quem diz que o City não tem torcida, dorme com esse barulho. E se você acha que falso 9 é coisa de modinha, é coisa recente, ouve essa. Nos anos 50, veio o revolucionário Rev Plan, um sistema tático com o Don Rev jogando no ataque, mas caindo para o meio campo para confundir a zaga, e que levou o City a finais consecutivas da FA Cup em 1955 e em 1956. Em 56, o goleiro Bert Trautmann, um ex-soldado alemão, se chocou com um jogador na final contra o Birmingham e precisou ser atendido. O pescoço dele doía muito, mas naquela época não havia substituições. Então, para que o time não ficasse sem goleiro, ele jogou o restante do jogo com uma vértebra quebrada. No final, o City venceu por 3-1 e conquistou mais uma FA Cup, e não preciso nem dizer que o Bert virou uma lenda do clube. Depois de ser rebaixado em 1963, o City deu a volta por cima com Joe Mercer e Malcolm Allison, conquistando a FA Cup em 1969 e a League Cup e a Recopa Europeia em 1970. Dessa forma, tornando-se apenas o segundo clube inglês a alcançar esse feito na mesma temporada. O título europeu de 1970 mostrou que o clube podia mais no cenário internacional.
final, e que o Manchester City já tinha ambições e capacidade de brigar entre os gigantes, sempre com o objetivo de superar o rival de Manchester. Então, em 1974, no Derby de Manchester, no último jogo da temporada 73-74, o Manchester United precisava de uma vitória para evitar o rebaixamento, mas o City venceu por 1-0, com um gol icônico de Denis Law, ex-jogador do Manchester United, que ironicamente selou o destino dos Red Devils. Esse momento é ainda mais marcante porque consolidou de vez a rivalidade entre os clubes. Os anos 80 foram sombrios. O clube teve 7 técnicos diferentes e nenhum título. Até chegou na final da Copa da Inglaterra de 1981, mas perdeu para o Tottenham. Foram rebaixados em 83 e em 87, voltando à primeira divisão em 89. No início dos anos 90, o City chegou a ficar entre os 5 primeiros e foi um dos fundadores da Premier League em 1992, mas ainda assim lutava para se firmar. O pior momento veio em 1996, quando foram rebaixados para a terceira divisão, algo humilhante para um clube que já havia vencido o título europeu. Em 1998, David Bernstein assumiu como presidente, implementando medidas financeiras rígidas que ajudaram o clube a se reerguer com promoções consecutivas. Kevin Keegan foi contratado em 2001, trouxe o City de volta à Premier League em 2002 e garantiu a estabilidade, levando o clube a vitórias marcantes, como o triunfo sobre o Manchester United após 13 anos, além também de uma vaga para a Europa, pela primeira vez em 25 anos. Em 2003, o City deixou o Main Road para o moderno Etihad Stadium. Em 2007, o clube contratou Sven-Göran Eriksson, o primeiro técnico estrangeiro, marcando o início de uma nova filosofia que atraiu talentos internacionais. Em 2008, o Sheikh Mansour comprou o clube, e é aqui uma página que se vira na história do Manchester City, que vivia entre altos e baixos. O grupo de Abu Dhabi imediatamente começou a investir pesado no clube. No mesmo verão da compra, contrataram Robinho, do Real Madrid, por 35 milhões de euros, quebrando o recorde britânico de transferências naquela época. No verão seguinte, gastaram mais de 47 milhões em jogadores como Emmanuel Adebayor, Gareth Barry, Carlos Tevez, Joleon Lescott, Roque Santa Cruz e Adam Johnson, algo muito incomum para aquela época. Ainda sem conquistar troféus, contrataram Roberto Mancini, que em sua primeira temporada levou o time ao 5º lugar da Premier League, quase garantindo uma vaga na Champions. E o investimento continuou. Mais de 83 milhões foram gastos em Yaya Touré, Edin Dzeko, Mário Balotelli, Jerome Boateng, Alexander Kolarov e David Silva. No ano seguinte, chegaram Sérgio Agüero, Samir Nasri e Gael Clichy, formando assim a base do primeiro time que seria campeão da Premier League na história do City. Com Roberto Mancini, em 2011, o City voltou a conquistar a FA Cup, eliminando os rivais de Manchester na semifinal, e em 2012 venceu a Premier League em uma das partidas mais dramáticas da história do futebol inglês. Até os 90 minutos de jogo, o Manchester City perdia por 2-1 para o QPR, precisando desesperadamente de uma virada para garantir o título da Premier League. Na outra partida, o Manchester United havia vencido e estava se sagrando campeão com a derrota do City. Foi então que aos 92 minutos, Dzeko empatou de cabeça após o escanteio. Ainda faltava um gol, e no último minuto dos acréscimos, aos 94 minutos de jogo, Sérgio Agüero tabelou com Balotelli na entrada da área, driblou o último zagueiro deixando ele no chão e chutou forte para estufar a rede, virando o jogo para 3-2, vencendo o título pelo saldo de gols contra o seu maior rival. O estádio inteiro explodiu. Esse gol icônico deu ao City o seu primeiro título da Premier League, quebrando um jejum de 44 anos sem o título da primeira divisão de forma épica, consolidando o Agüero como uma lenda do clube. Agüero! Eu sempre quis fazer isso. Após essa temporada de sucesso, a equipe não manteve o mesmo desempenho no ano seguinte. Terminou 11 pontos atrás do Manchester United na Premier League. Foi eliminado ainda na fase de grupos da Champions e sofreu um baque ao perder a final da FA Cup para o Wigan, que havia sido rebaixado ao longo da temporada. Essa sequência de resultados negativos resultou na demissão de Mancini. Manuel Pellegrini foi contratado para o seu lugar. Durante 3 temporadas, garantiu outro título da Premier League, 2 FA Cups e levou o City à sua primeira semifinal de Champions, um fato inédito na história do clube. Além disso, ele também deixou o legado de ter contratado o meia Kevin De Bruyne, que viria a ser considerado um dos maiores jogadores da história do clube anos depois. Em 2016, o City deu um passo ainda maior ao contratar Pep Guardiola, e a partir daí começou uma era de domínio absoluto no futebol inglês. Com Pep, o City se tornou imparável. Foi o primeiro time a terminar com 100 pontos no campeonato inglês em 2018, conquistou o triplete em 2023 e foi o primeiro time do campeonato a vencer 4 Premier Leagues em anos consecutivos. Mas a história da era Guardiola nunca
nunca estaria completa sem falar sobre as contratações. O clube investiu pesadamente temporada após temporada para transformar o elenco em uma verdadeira constelação. Jogadores como Haaland, Jack Grealish, John Stones, Gvardiol, Rodri, entre outros, chegaram para reforçar o time e elevar ainda mais o nível competitivo dentro do sistema de Pep. Esses investimentos milionários, no entanto, colocaram o Manchester City sob muita exposição. Muitos rivais e críticos passaram a acusar o clube de comprar títulos e de distorcer a competitividade do futebol europeu, levantando discussões sobre os limites da competitividade no esporte. O City enfrentou acusações de violar o fair play financeiro, sendo banido pela UEFA em 2020, mas tendo essa decisão revertida. Mesmo assim, dominaram a Premier League e finalmente conquistaram a Champions em 2023, vencendo a Inter de Milão por 1-0 na final. Pep levantou pela primeira vez a taça orelhuda, completando o triplete nessa temporada. Hoje, o Manchester City é um império global, com o City Group tendo clubes em vários outros países do mundo, mas há rumores que Guardiola e De Bruyne podem sair em breve. Será o fim de uma era? O que vem a seguir para o Manchester City? Comenta aqui se você acha mais importante ter um clube com glórias no passado ou ter a oportunidade de ver a história sendo escrita bem diante dos seus olhos. Se inscreve no Nerd da Bola e não perde os próximos vídeos. Valeu!